Olá, meus irmãos, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, São Nicolau, rogai por nós. Peço desde já que se inscreva e divulgue o canal, divulgue também os demais canais católicos, tem o canal do Cris Macabeus, do Robson 2.0, Tartaruga Católico, MS Fé Católica, Comentários Bíblicos Católicos, entre outros canais. Vou deixar na descrição o link de cada um. Na nossa penúltima live, foi explicado o celibato, só que não falamos sobre a passagem de 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao 5. E estou aqui agora para explicar, né? Lembrando que é uma passagem muito distorcida pelos protestantes, que na realidade, vamos ser bem sinceros, os protestantes distorcem a Bíblia inteira, distorcem a patrística, distorcem tudo, né? Enfim, então vamos lá. Estou usando aqui uma tradução de Jerusalém. Confesso que não sou fã dessa tradução. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, os versículos 1 ao 5. Diz assim: O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada é desprezível se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Pronto. Está falando da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela proíbe comer carne, porque a Igreja Católica proíbe o casamento. Pronto, aqui está falando da Igreja. O cara que faz uma afirmação dessa é um analfabeto teológico, certo? Vamos aqui, deixa eu colocar os pingos nos is. Para começo de conversa, a Igreja Católica ela não proíbe o matrimônio. O matrimônio, inclusive, é um dos 7 sacramentos. E a Igreja Católica não proíbe alimentos, com exceção da carne na sexta-feira. É algo que só o católico consegue entender isso. O protestante não tem cultura para entender isso. O protestante vive uma fé folgada. Por isso que fala bobagens. Também, né? E outro detalhe, eu vou falar, ler aqui um documento da Igreja, né, a respeito do celibato. E celibato é um tema muito distorcido também. Os protestantes falam absurdos, né? Que o padre tem que casar. E igualmente católico jujuba. Católico jujuba também é a favor que o padre se case. Então vamos lá. Não é nada da minha cabeça, só para constar. A Igreja não proíbe a ninguém casar-se. Apenas só aceita para sacerdote que tenha feito de livre e espontânea vontade o voto de castidade perfeita, voto que ela só permite que se faça depois dos 21 anos de idade. A Igreja não obriga a ninguém a ser padre, ao contrário, lança a pena de excomunhão sobre aquele que de qualquer modo obriga uma pessoa a abraçar o estado clerical ou vida religiosa. Aqueles que vão espontaneamente receber as ordens sacras é porque julgam, depois de maduro exame, ter recebido esse dom de Deus que fala Jesus Cristo no Santo Evangelho. Nem todos são capazes desta resolução, mas somente aqueles a quem isto foi dado. São Mateus capítulo 19, versículo 11. Então, como a gente percebe aqui, a Igreja não pega o homem pelo pescoço e obriga ele a ser padre. Ele é padre porque quer ser. Certo? E o que é que São Paulo está falando nessa passagem? O que é que ele está querendo dizer? Vamos lembrar aqui alguns pontos. Existiam aquelas heresias que diziam o seguinte, que existia o Deus mau, que era o Deus do Antigo Testamento, ou seja, o Deus da matéria, e existia o Deus bom, que era o Deus do Novo Testamento, que era o Deus Espírito. Essas heresias ensinavam também o suicídio. Essa heresia, né, essas seitas pregavam que o espírito era preso pela matéria. Eles ensinavam muito o suicídio, porque a partir do momento que a pessoa morria,
o espírito era libertado, né, da matéria, já que o espírito estava preso à matéria. Então, existiam essas seitas. Então, São Paulo, quando aqui está falando, ele está falando aqui nesse texto aqui, dessas seitas. Como, por exemplo, eu vou citar 2 exemplos: encratistas e marcionitas. Eles ensinavam essas aberrações. Os marcionitas, que proibiam o matrimônio. Os marcionitas faziam voto de pobreza. Eles diziam que ter algum objeto, né, objeto material, eles diziam que era satânico. Eles proibiam o consumo de vinho e de carne. Agora eu pergunto, de onde é que a igreja proíbe o uso de vinho e o uso da carne? De onde é que vocês tiraram isso, protestantes? Com exceção da sexta-feira, como eu falei, que o católico não deve comer carne. Então aqui em São Paulo se refere a essas seitas. Citei 2 exemplos, encratistas e marcionitas. Tem mais exemplos. Então que fique claro, que não tem nada a ver com a igreja católica. Até porque São Paulo era católico. Né? E eu espero que não venham, São Paulo era judeu. Tenha santa paciência. Né? Porque esse argumento aí é para acabar dar risada também. Né? Já estava aqui na igreja de Cristo. Então São Paulo estava se referindo, como eu falei, a seitas. Aí sempre tem o futurista, né? Que ele acha que tudo vai acontecer, que nada aconteceu. Eu estou vendo a hora o Antigo Testamento não ter acontecido, né? Aí vem aquele futurista e diz assim: tá vendo o texto, está falando aqui, ó. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, pronto, o texto está falando, né? O futurista diz aqui que é do século 21, está falando para hoje, está falando para a nossa era, né? Por causa desse termo aqui. Só que não. Quando aqui se refere a últimos tempos, eram últimos tempos realmente. Mas eram últimos tempos de quê? Do judaísmo. Ou seja, o fim do judaísmo. Tem nada a ver para o século 21, tem nada a ver que vai acontecer ainda. Não, era para aquele tempo lá, era o fim do judaísmo que eu acabei de dizer. São João, ele mostra, olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Primeira carta, São João, olha só, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouviste dizer que o anticristo deve vir e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Aqui, última hora. São João estava falando para hoje? Claro que não. Estava falando já naquele tempo. E lembrando aqui, já está falando do anticristo, né? Que o anticristo aqui já estava agindo. Mas aqui é outro assunto. Então, São Paulo estava se referindo àquelas seitas, né, dualísticas que proibiam o matrimônio, proibiam o uso de vinho e o uso de carne, né, entre outros alimentos, proibiam o uso de objetos, né, uma pessoa pode possuir algum objeto, eles proibiam isso. Então, como eu falei, não tem nada a ver com a igreja católica. Tá bom? Então, católico, tome muito cuidado com o protestante, porque o protestante é mentiroso. Não caia nas armadilhas dos protestantes, tá bom? Que Deus abençoe e que Nossa Senhora cubra o seu manto sagrado. Amém.